Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Filosofia 2, na sua quinta temporada. Na quinta temporada, nós falamos sobre as questões existenciais mais antigas no mundo de hoje. E o episódio de hoje tem como assunto: máquinas podem pensar? Vamos refletir sobre isso. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Evelyn Lima, eu sou a sua professora de filosofia cotidiana. E hoje nós vamos começar Vamos lá? no bloco 1. Vamos falar o seguinte: em que sentido a gente diz que uma IA pensa com base nas propostas que nós conhecemos sobre o que é o pensamento? Então, eu quero começar aqui, por exemplo, vamos analisar, acho que dois grandes conceitos de filosofia, que um propõe uma saída teórica para a gente imaginar se tem pensamento ou se não tem, e o outro contrapõe essa saída. O Alan Turing, que não é propriamente um filósofo, mas ele é um dos inventores do que a gente hoje entende por computador na modernidade, ele propõe um teste num artigo chamado Computing Machinery and Intelligence, de 1950. Ele fala que se um ser humano conversar com uma máquina não sabendo que é uma máquina, e essa máquina responder e o ser humano não identificar que é uma máquina, então essa máquina é inteligente. Então, o ChatGPT, o Gemini, o Claude e todas essas máquinas que, entre aspas, conversam, passam no teste de Turing? Sim, essa é a resposta. Sim, Na sim. verdade, as tecnologias daquela época passaram, né? De 50. Então, imagina as de hoje, né? Exatamente. Tanto é que hoje tem gente fazendo psicólogo no ChatGPT, tem gente hoje que se apaixona por essas IAs de LLM, né? Language Large Model, modelos de linguagem gigantes ou abrangentes. Essas IAs já processam informação de nível complexo tal que podem passar, num olhar mais desavisado, por um ser humano. Beleza, passou no teste de Turing. Só que tem outro conceito, esse propriamente filosófico, que põe em xeque o teste de Turing, como sendo um critério não definitivo para saber se há inteligência ou se não há, que é a sala chinesa, o Chinese Room, do John Searle. Searle é tão difícil de falar como Searle. girl, como world. Searle. Searle é S-E-A-R-L-E. Searle seria em Searle. português. Searle. Esse experimento mental, criado pelo Searle, de 1980, pede para a gente imaginar a seguinte situação. Existe um quarto chinês em que dentro está um computador. Tem uma porta, mas inicialmente imagina que é um computador, tá? Alguém está do lado de fora desse quarto chinês e tem alguns cards com letras escritas em caracteres chineses. A pessoa que está fora com esses cards chineses não sabe falar chinês. Lá dentro, a promessa é que se ela inserir um cardzinho desse por baixo da porta, a máquina lá de dentro vai devolver outro cardzinho traduzido. Então, a máquina tem por função traduzir do chinês para a língua da pessoa que está fora da caixa, do quarto chinês. Então, é esse mecanismo, né? A pessoa insere um card chinês por baixo da porta, lá pelas tantas, a máquina lá de dentro devolve outro card traduzido. O que a pessoa que está de fora não sabe é que quem está lá dentro, na verdade, é um ser humano. E esse ser humano não sabe falar chinês. Esse ser humano tem, dentro do quarto, um quadro de correspondência entre caracteres chineses e caracteres da língua em questão. E quando ele vê entrar por baixo da porta um caractere chinês, ele só olha para o quadro, identifica, esse aqui é o caractere tal, esse aqui equivale à letra tal. Ele vai pegar a letra e coloca debaixo da porta e a pessoa lá de fora recebe.
fala assim, coisa esquisita, né? Para que serve esse experimento de pensamento? O Searle tá configurando mais ou menos como é que funcionam as máquinas. Elas sabem identificar padrões. Um equivale a outro padrão. Elas sabem processar padrões. Mas isso não significa dizer que elas sabem o que elas estão fazendo. Tal qual a pessoa dentro do quarto chinês não sabe o que está fazendo, ela não sabe chinês. Ela apenas tem um quadro na frente dela que diz: se for esse símbolo, então substitua por esse outro. Se uma pessoa pode fazer isso você identifica facilmente nesse experimento de pensamento, você consegue, portanto, imaginar como é que uma máquina opera. Ela te devolve uma informação se você colocar outra informação nela, de modo que ela parece que está conversando com você, quando na verdade ela só está identificando o padrão que ela não conhece. O papel dela é identificar padrões. Isso não significa que ela sabe o que está fazendo, do mesmo modo que a pessoa dentro do quarto não sabia. Muito bom isso. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode desenvolver, para ver se você concorda ou discorda dessa visão que você acabou de descrever, né. Mas tem um trechinho do Descartes, estava vendo na enciclopédia de Stanford, lá no verbete de IA, já tem, né, obviamente. Já tem IA e já tem ética, a ética associada a isso, né. Sim. E lá tem um trechinho do Descartes, que eu não conhecia, essa fala dele específica, dizendo que a gente é diferente das máquinas, e ele traz um critério parecido com esse daí, desde lá, né, desde 1600 e alguma coisa, Uhum. que é: a razão é um instrumento por natureza universal, e se adapta a todas as contingências que puderem surgir. E a gente consegue atuar nessas contingências. Enquanto a máquina, por mais inteligente que ela ele não usa o termo inteligente, né, mas por melhor que ela possa ser, por melhor que ela possa fazer aquilo que ela sempre faz se adaptando a condições específicas. Para os termos de hoje, seria: ela sempre precisa de um comando ou de uma associação mais direta para que ela possa gerar um resultado dentro da leitura daquele comando e daquela adaptação. Sim. Mas ela nunca vai ter nessa percepção a mesma capacidade que a nossa razão tem de, pela própria natureza de como ela é, poder pensar, agir e gerar resultados, gerar, enfim, consciência, resultado, pensamentos e tudo mais, a partir de todos os cenários que possam aparecer, porque ela é feita para lidar com qualquer tipo de contingência. E para pensar dentro dessas contingências. Enquanto que a máquina, por mais variada que ela seja, ou seja, por mais, como as IAs generativas, que a gente chama justamente porque elas conseguem produzir alguma coisa, mas Sim. elas produzem alguma coisa conforme mais informações, conexões e possibilidades alguém dá para ela gerar. Essa geração dela não é um movimento igual a da nossa razão é capaz de fazer. De lidar, entender, compreender e pensar a partir de todas essas contingências. O máximo que você pode fazer é dar cada vez mais informação para ampliar o leque de combinações e extração que a IA pode fazer. Mas ela não pode universalizar essa habilidade que vem da nossa capacidade de raciocínio. E da razão como um todo, não só de raciocínio. É. Eu tava pensando eu dei um curso não dei um curso, eu dei uma aula sobre isso dentro de um curso no Núcleo. O curso é Filosofia da Mente. Eu terminei com um módulo sobre inteligência artificial e eu tive que ler, quer dizer, não é que tive, é que me deu curiosidade de ler, na época, o último livro do Yuval Noah Harari, o Nexus, Tá tentando lembrar o que nome. ele faz a história das redes de informação humanas e chega nas IAs. Ele defende no livro que inteligência não é a mesma coisa que consciência. E eu achei muito interessante. Não está definida a questão, mas eu achei uma saída interessante, porque não é consensual, é uma proposta, né? É uma proposta de tese. É mais ou menos assim. Inteligência ele define como a capacidade de alcançar certo objetivo, processar informação do mundo, quer dizer, receber informação do mundo, processar essa informação e fazer desse processamento outra informação que tem como objetivo alcançar algo no mundo. Receber, processar, devolver, alcançar um objetivo. Isso é inteligência. Por que que é útil fazer essa distinção, segundo ele? Eu ainda não fiz a distinção, mas vou fazer o seguinte, que ele fala assim, a gente precisa tomar um cuidado que a gente
com constância cai em ciências humanas, que é a gente pensa que a natureza toda tem que se comportar como nós nos comportamos. A gente chama isso de antropomorfização. Sim. Então, até quando a gente fala de Deus, a gente tem dificuldade de imaginar Deus numa forma não humana, para falar de outro assunto aqui, mas que tem a ver com o termo. Ainda que exista Deus, por que ele tem que ser da forma humana? Assim, falando aqui com religioso, né? Nós não somos, mas já pensou nisso, assim? Você que é religioso, você que é cristão, você que crê em Deus. Por que você acha que, do tamanho que o universo é, Deus tem que ser como nós? Nada obriga. Uma coisa obriga: a tendência humana de antropomorfizar as coisas. O Harari fala: será que a gente não está antropomorfizando a inteligência? E, Mas, e querendo que ela tenha consciência, porque a nossa inteligência humana tem consciência. Mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê esse padrão se repetindo em inúmeros modos de vida. Receber informação do ambiente, processar a informação, devolver outra para alcançar certos objetivos. Bactérias, vírus, ecossistemas se comportam exatamente assim. Recebem informação, processam informação, devolvem informação e agem no ambiente. Isso é inteligência. Eu não preciso dizer que isso tem consciência para dizer que é inteligente. uhum. O que você Mas acha? eu ia te devolver a pergunta de como que você definiria inteligência? Porque a gente tem que. Porque dependendo tanto da definição quanto principalmente da origem do termo, só de tentar se questionar se a IA é inteligente ou não já é uma antropomorfização. Se eu estiver entendendo como inteligência como uma característica humana, a pergunta por si só é. O problema não está na inteligência, estaria na pergunta sobre se ela é inteligente ou não. Agora, se inteligência, termo inteligência, for mais abrangente do que consciência é, por exemplo, que é exclusivamente humano, aí tudo bem. Mas Como é que você define inteligência? Eu De onde gosto. você acha que ela surge? Até onde eu sei Não é um termo das já coisas, humanizado? acho que na origem é, mas eu diria que é uma falácia nós dizermos que o significado de um termo se reduz à origem do termo. É uma falácia. Sim. Você perguntei qual que você acha que é a origem, como você definiria? A origem do termo é intelligere, que é uma faculdade especificamente humana, né? Que é inteligir, é conceber na mente algo que está no mundo. Essa é a origem do termo. Conceber na mente algo que está no mundo. Pressupõe consciência, a origem do termo. Mas eu penso que isso é a origem do termo. Assim como filosofia significa amizade para sabedoria, a Não, sabedoria, e hoje sim. é outra coisa. Sim, sim. A Então, etimologia nem sempre é a única coisa que importa, mas o meu questionamento não é esse. Meu questionamento é: eu perguntei da origem, mas eu perguntei também isso. As duas coisas estão associadas ainda ou não? Ou não? Você acha que qual duas coisas? inteligência e uma característica humana? Não. Porque me parece que a gente pergunta o tempo inteiro se a IA é inteligente, justamente porque a gente ainda associa, assim como a origem do termo, inteligência a uma característica humana. Então, quando eu me questiono, ela é inteligente ou não, eu estou me questionando se ela se aproxima de mim enquanto humano ou não. É, Se a pergunta parte já do pressuposto de que inteligência é uma coisa que eu estou associando a uma habilidade humana, então eu posso até dizer que a IA faz muito bem esse processamento, mas eu tenho que tirar a palavra inteligente, não trocar ela por consciente, porque quando eu pergunto isso, eu já estou perguntando se ela se aproxima do humano ou não. não, eu Aí, sei. nesse ponto, acho que talvez o Harari esteja trazendo uma falsa solução, porque ele diz: não, então a gente estamos antropomorfizando porque a gente está querendo exigir dela consciência. Não, a inteligência já é um aspecto humano, eu já estou tentando entender se ela tem esse aspecto ou não. Aí você pode dizer: não, ela não é inteligente, ela processa informações. Não, ela não é inteligente, ela faz outras coisas. Mas aí trocar, dizer assim: não, você está antropomorfizando porque você quer que ela tenha consciência. Não, então tira a palavra inteligência do jogo, então, porque inteligência já é uma Eu acho que não é uma antropomorfização. boa saída tirar a palavra inteligência, porque a palavra inteligência ela precisa ser mais abrangente que consciência, porque a gente usa a palavra inteligência para se referir a animais, por exemplo. Não, E a gente tá, tudo não tá bem. disponível para dizer que eles têm consciência do mesmo modo que nós temos. Então, é preciso. Por isso que eu acho que é útil essa distinção. Inteligência não pode ser algo estritamente humano. Não pode. O que é estritamente humano é consciência. Então, a inteligência consciente é humana. Mas a inteligência não. É possível que haja ecossistemas inteligentes. Os Porque a fungos, gente por já exemplo. dissociou um pouco da palavra, né? Você não acha? Não.
Não é consensual essa dissociação, não. Ele está propondo agora. Tá, ele quer que dissocie pra. Tá, eu vou deixar seguir, senão eu vou virar só uma pessoa chata, porque eu encasquetei com ele dizer que a gente tá antropomorfizando porque tá pensando em consciência no fim das contas, mas aceitar o termo inteligente pra máquina não é antropomorfização de alguma maneira. Não. Tá, mas tá Se bom. eu faço a distinção, não, né? É, Assim como não é antropomorfizar a natureza, segundo ele. A natureza é inteligente, mas isso não significa que tem alguém comandando as coisas na natureza. O processo da seleção natural, né, o processo evolutivo darwiniano é inteligente, só que não tem nenhuma consciência por trás. Ou seja, ele não acontece de modo aleatório, Não, ele tem uma sim, certa sim. ordem. Em nenhum momento eu tô equivalendo as duas coisas, não. Eu tô equivalendo as duas coisas enquanto características humanas que a gente tá tentando entender se a máquina tem ou não. E não que inteligência não faz sentido distinguir inteligência de consciência, entendeu? Mas deixa eu seguir, vai pro próximo, continua no Harari lá. Não vou pedir pra desenvolver esse ponto, não. Tá. Então eu fico pensando nisso, assim, quando a gente fala que máquinas podem pensar. Talvez, e aí a gente vai para pensamento. Pensamento requer consciência. Então máquinas não podem pensar. Mas isso não é um impeditivo para que nós conceituemos a máquina. E, inclusive, e esse é o propósito do Harari no livro também. O propósito do Harari no livro é um propósito político, de intervenção. Ele fala Boa. assim, elas já causam dano por causa da inteligência que elas têm. Elas não precisam de ninguém querendo dominar o mundo para elas causarem estragos no mundo. Elas seguem uma lógica interna de disseminar algoritmo, por exemplo, né? A gente sempre fala assim, o Mark Zuckerberg, não sei quem mais, o Jeff Bezos, tem um algoritmo que... Não. O algoritmo, depois que você programa, ele funciona por conta própria. Funciona por conta própria, assim. Já tem uma inteligência rolando ali, se a gente aceitar a distinção, né, que a gente estava falando. Assim como o processo de seleção natural funciona por conta própria. Entende? Os ecossistemas funcionam por conta própria. Uma vez que eles surgiram, eles funcionam por conta própria. Eles não dependem do programador inicial querer isso ou aquilo. Tá. É, é mais ou menos como se você concebesse, assim, para a gente visualizar. Imagina que você é um designer de um jogo. Hum, E aí você criou o mundo. Por um experimento de pensamento. Você criou aquele jogo lá sozinho. É impossível porque o jogo é muito complexo, né? A não ser que o jogo seja Pac-Man, sei lá. Mesmo assim, eu acho que ele é complexo para uma só pessoa criar. Você inventou as regras daquele mundo, você inventou como é que ele se comporta, e aí você só deu o start e deixou o bonequinho principal jogando. Você não tem como prever o que ele vai fazer em seguida. Porque tem uma série de possibilidades que ele pode fazer. A partir dali é com ele. Você programou. Mas depois que você deu o início, deixou no modo automático, ele vai fazer o que tiver dentro do universo de possibilidades, mas não é você que escolhe o que ele vai fazer. Entendeu? Então, ainda que não tenha consciência nenhuma ali, esse é o ponto do Harari, já está causando um estrago tremendo. Já está causando bolha ideológica, tudo isso que a gente vê na internet acontecendo, né? O que causa bolha ideológica é o algoritmo que só filtra aquilo que causa ódio na gente, causa grandes emoções na gente. Ele faz com que a gente se agrupe por afinidade. Isso causa mais polarização, e polarização é contra coesão social, e se a gente não tem coesão social, os nossos sistemas sociais ruem, né? Ele fala assim, olha, esse negócio já funciona de modo autônomo. Não precisa a gente analisar se ele tem consciência ou não. O que importa é isso, ele fala. O que importa é isso. A gente se preocupar, o que importa é isso. Né? Dane-se se tem consciência ou não. Então vamos agir, vamos fazer leis para que isso seja mais controlado e tal. Esse é o ponto dele. Concorda com esse ponto? eu não li o Nexus, então não sei se eu concordo ou discordo do Harari de modo geral, mas assim, do ponto que você trouxe, só fico com uma impressão assim de como se ou tem uma pessoa comandando, no sentido que às vezes a gente faz vídeos de zoeira na internet, né? Que é como se o Mark Zuckerberg sentasse numa poltrona dessa aqui e falasse assim: ah lá, Vitor gosta de polêmica. Mande uma polêmica para o Vitor. Ele tá começando a ficar eufórico. Manda mais uma, manda mais uma. Como se fosse esse o cenário do alguém comanda o algoritmo.
Então, ou é esse, ou é o algoritmo roda por conta própria. Sendo que, me parece, aí você desenvolve para mim depois para ver se é só uma impressão. Sim. Me parece que não são só esses dois cenários. O fato de que um designer inicial planeja as primeiras regras do jogo, essas regras já pressupõem um conjunto de possibilidades de consequência. Já. Outras regras preveriam outras consequências. Sim. Quando ele coloca aquelas regras, ele já sabe que ele está causando um dano. E, portanto, o criador tem a sua culpa direta. Sim. Porque, por exemplo, aliás, tem um monte de informação sobre isso. Os programadores, simplificando, porque não é o Zuckerberg que programa Não. o algoritmo, né? Mas vamos simplificar na figura dele como se ele fosse o grande tomador da decisão das coisas, entendeu? Quem faz a programação desse tipo de algoritmo hoje, que funciona nas redes sociais, principalmente, que é onde a gente mais fala dos danos, né? Eles estudam psicologia a rodo. Porque essa programação inicial para o algoritmo rodar sozinho, depois ele roda sozinho, mas ele roda sozinho com as consequências previstas das regras que foram colocadas, porque elas gerariam aquele comportamento autônomo do algoritmo. Sim. Então, o comportamento autônomo é assim, no sentido de que não vem alguém e fala assim, não, se você fizer, aí a bolha vai jogar para cá, e as pessoas vão ficar assim, elas vão se unir, isso vai... Não, o algoritmo inicial é visualização, importa mais do que outra coisa. Eu poderia... Watch time, né, agora. Eu posso privilegiar... Quando o watch time ficou mais importante do que o número de visualização, isso mudou o comportamento do algoritmo. Porque quando eu digo para o algoritmo, eu quero que você valorize tempo de tela assistido, independente da qualidade, mas tempo de tela assistido, essa autonomia do algoritmo vai para um lugar que quem falou que queria tempo de tela como prioridade sabe que irá. Sim. Se eu digo que o que importa é número de visualizações, isso faz o algoritmo girar de uma determinada maneira. Então, essa autonomia, na verdade, ela vem da regra inicial. Sim. Então, tem um comando nesse sentido. Não tem uma sala de controle falando para cara que o algoritmo tem que fazer isso aqui porque fulaninho tá vendo. Sim. Mas, não, tanto que eles estudam, eles sabem que as nossas emoções, que a gente é muito mais emocional do que racional, e isso tá refletido no algoritmo. É por isso que as bolhas se formam. Sim. Porque eles conscientemente programam aquilo dali para privilegiar essa nossa emoção. Então, não sei se são dois mundos, ou tem uma sala de controle mandando, ou alguém programou inicialmente, mas agora o algoritmo não tem que fazer. Tem, é só eles mudarem a regra do algoritmo. Não, tanto tem que o Harari tá advogando intervenção de regras, né? Para funcionar desse modo e não daquele. Um belo exemplo disso, eu me vejo aqui agora, lembra desse debate que o Felca, o influenciador Felca, colocou ano passado, em 2025, sobre a adultização? Ele fez um vídeo em que ele denunciava que algoritmos, principalmente do Instagram, que ele estava analisando ali, favoreciam a divulgação de conteúdos que poderiam ser usados por abusadores infantis. Então, ele tem uma parte do vídeo em que ele abre, ele filma o próprio celular, cria uma nova conta e começa a pesquisar por crianças, piscina, ou coisas do tipo. E aí vão vindo vídeos, até que o algoritmo entende que ele só quer aquele tipo de vídeo. E acaba vindo vídeos de crianças com pouca roupa e tal. Aí ele vai nos comentários desses vídeos e tá lá vários comentários de adultos sinalizando abuso sexual. Rapidamente chega numa bolha desse interesse, né? Exatamente. Então, por que eu citei esse exemplo? Porque quem programou o algoritmo para o watch time foi o Zuckerberg, na nossa ficção aqui. Mas Zuckerberg não imaginou lá atrás que isso fosse ser usado para abuso sexual. Então, sim, parte é responsabilidade dele, quer dizer, talvez parte não, né? Se a gente falar de responsabilização, a gente está falando que, assim, 80% é dele, mas ele não fez o algoritmo para abuso sexual infantil. O algoritmo tem certa autonomia, não ética, ética nenhuma, né? Para favorecer determinado tipo de conteúdo se ele obedece a uma regra inicial. Essa autonomia não é consciente. É inteligente, não é consciente. Ou seja, o algoritmo não fala agora eu vou acabar com a vida de crianças. Não.
Por isso que não é consciente, é inteligente. Mas aí, de novo, eu boto quase 100% lá de novo, pra quem não ouviu o trechinho inicial, né? A gente tá falando do Zuckerberg como se ele fosse o único. A gente só tá personalizando pra facilitar a conversa, né? Como se fosse ele que fizesse o processo inteiro, só pra caso alguém não tenha assistido desde o início. Mas aí, de novo, eu penso, o mundo de possibilidades dessa autonomia da IA, que vem depois, né, do algoritmo no nosso exemplo, ele tá previsto na regra inicial. Então é óbvio que ele não teria criado para isso. Criei porque eu quero chegar nessas pessoas, eu quero que elas formem grupos e se fortaleçam. Mas quando você cria as regras do algoritmo para maior visualização, para acontecer essa segmentação da forma que acontece e tudo mais, e você não coloca no algoritmo as restrições necessárias, você sabe que isso acontecerá. É óbvio que acontecerá. Não, sim, Um exemplo concordo. disso, você pode postar muita coisa no Instagram, muita coisa duvidosa, com textos duvidosos, com imagens duvidosas. Mas se você tirar uma foto amamentando e aparecer o seu peito, ela é restringida na hora, Aham, porque tá previsto peito, sexo não apareça. sim. Não tá Inclusive, previsto pintura clássica. bunda, sexo não apareça, Inclusive, porque pintura bunda é clássica. tolerado. Se aparecer um seio de uma pintura Exato. clássica, é restringido. Entende que eu posso pôr a restrição? Eu não ponho por quê? Porque eu considero que dá pra tolerar, deixa acontecer. Deixa acontecer. Uhum. Então, assim, no próprio corpo é isso. Se aparecer bunda, não restringe igual. É. Agora, se aparecer peito, ou for identificado a partir da frente, aí vai ser restringido. Mas por que bane peito e não bane bunda? Porque tá no algoritmo. Sim, E isso foi uma regra colocada. claro. Então, se dá para prever que se chega nesse lugar com esse tipo de regra, eu tenho formas de restringir isso no algoritmo para que não chegue. Mas você está concordando com o Harari. Eu tô falando desde o início. Ele está fazendo o livro para intervenção política. Se ele não soubesse disso, ele não faria o livro para dizer vamos criar regra para colocar mais restrição, né? Acho que tá dentro do escopo do negócio. O lance todo é... A gente ainda está discutindo. A gente, aqui, na nossa conversa, teve um dissenso sobre isso. Eu tendo a concordar com o Harari, você acha meio esquisito. O que está em jogo é... Dá para separar inteligência de consciência? É isso que está em jogo, né? Ou o que a máquina faz é outra coisa, é só estatística um pouco mais avançada, né? Acho que é isso que tá mais em jogo aqui. Mas, tirando isso, você acha que máquina pensa? Não, acho que pensar não, porque para manter a sua distinção do início que a gente acordou, acho que pensamento exige consciência, eu acho que a gente ainda não fez máquina consciente. A gente fez, no máximo, máquinas generativas. Elas conseguem gerar algum resultado... Formação complexa, né? um resultado mais complexo, que não parte diretamente das combinações de comando que foram dadas, mas ela consegue trabalhar esse comando de forma mais complexa, essas instruções iniciais, né, esses inputs, ela consegue fazer conexões mais complexas entre aquilo que foi dado inicialmente para gerar um resultado, que antes era assim, né? Eu dou o resultado A, eu falo o comando A, para ele chegar no B, a máquina me entrega o B depois que eu dou o A. Uhum. Agora não é mais assim, né? Não. Eu te dou ali de A a Z, continua sendo comando, mas eu te dou de A a Z e a máquina consegue, por isso que ela é generativa, conectar Z com B, A com D, mas eu dei de A a Z para ela, mas ela consegue disso aqui extrair coisas, né? Sim. Então acho que ela gera coisas, ela produz resultado. Mas acho que pensamento não, ainda não. Agora, se você me perguntar se acha que ela vai produzir, eu não sei, porque um tempo atrás eu diria com certeza não, mas a coisa tá ficando tão assustadora que eu já não sei se eu ousaria ser tão taxativa e dizer que não dá para chegar nesse nível, eu não sei. Espero que não, mas não sei, hoje eu me arriscaria menos, embora eu ainda prefira acreditar. Eu falei. Deu uma de Ulisses aí. Eu falei igual Ulisses, eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar que não. E ainda acho que muito provavelmente não. Mas eu só não diria um não taxativo. Para quem não entendeu a piada interna aqui, que a Evelyn, eu espero que não, e olhou para a câmera rindo, que o Gabriel aqui, que está acompanhando a gente nos bastidores, falou essa frase e a gente colou nele. Gabriel, conseguiu editar o vídeo? Eu espero que eu tenha conseguido editar o vídeo. Ele sempre fala assim, não, eu editei, quer dizer, eu espero que eu tenha editado. Então,
O cargo dele aqui na empresa, eu espero que eu seja um editor. Esse é o cargo dele aqui Ele na tem até empresa. a cara aqui. Eu espero que eu seja filmmaker. É. Então, eu queria ir para o segundo bloco. A máquina escreve, a máquina pinta, faz imagens, a máquina programa. São todos trabalhos que antes eram de profissões. Continuam sendo, mas o negócio é cada vez mais complexo. O que resta de essencial para humanos quando as máquinas fazem esse trabalho pesadão assim? O que você acha que é humano desse negócio todo? Imagina que a máquina vai fazer textos muito bem feitos, ela já faz, né? Dependendo do comando que a gente dá. Ela já programa, ela já faz imagem. E o que é o toque humano, especificamente? Acho que essa pergunta é cada dia mais difícil por causa da evolução da IA, mas o que me vem à cabeça ainda, né, mesmo com toda essa evolução, eu acho que são pontos específicos, assim. O primeiro é a capacidade de se autocomandar. Porque a IA justamente ela sempre vai Sim. depender que alguém comande, ainda que ela consiga gerar muito mais coisas do que o comando inicial. Então tem um comando cada vez menor para cada vez mais resultado. Menor nesse sentido, né, eu dou menos informação e chego a muito mais coisa. Então, se eu dou um pouco mais, eu chego a mais ainda, e assim vai. Mas ainda assim eu preciso sempre que alguém peça alguma coisa, eu preciso sempre que alguém instrua para que essa coisa saia certa, eu preciso sempre que alguém corrija essa coisa. Se eu peço para IA corrigir um texto, eu preciso dizer o tom que eu preciso explicar para ela qual é o resultado que ela tem que me dar. Então, se autogerar, acho que ainda é uma habilidade humana. A IA pode gerar muito. Autonomia, né? Exatamente. A IA pode gerar muita coisa com o mundo que ela tem, cada vez mais complexas, cada vez melhores, mas ela ainda não pode pensar o que ela mesma quer fazer. Tá. O que ela mesma pode fazer, o que, enfim. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e eu acho que ele vai ficar cada vez mais evidente a cada salto que a IA der de qualidade, é que uma das principais características humanas é erro. A gente tenderia a pensar o contrário antes, né? Só que é isso. Os textos são perfeitos demais quando eles são bons. Porque eles não. Por que eles são perfeitos demais quando eles têm um bom comando, além do próprio comando em si já ser um problema? Porque eles são feitos para encaixarem numa caixazinha, de fato, né? Para se enquadrarem direitinho naquilo que o comando diz que é o certo. Aham. Não tem texto com tom próprio. Não tem texto com repetição, mas que é a característica do autor. Não tem texto com sutileza. Sutilezas que você precisa, que você só desenvolve quando você identifica aquilo que tem a ver com a sua personalidade, porque a IA não tem personalidade. Então ela consegue simular algo próximo, muitas vezes, se você der o comando certo. Você fala, eu quero que você pareça com o escritor assim, que fala não sei o quê. Você pode dizer até que ela é uma pessoa, eu quero que você seja uma pessoa melancólica, escreva como uma pessoa melancólica que consome Bukowski, e daí você pode falar. Pode dar um espectro para ela agir dentro e gerar alguma coisa a partir daquilo dali. E aí vai parecer muito, vai simular muito de forma bizarra, como há pouco tempo atrás a gente não conseguiria gerar. Mas ainda assim, é isso, partindo de um comando, e sempre vai faltar esse erro e essa contingência que a gente esse improviso, essa contingência que a gente só consegue lidar, justamente porque a gente se gera, a gente é autônomo enquanto faz alguma coisa. Então, vai ficar cada vez mais evidente, esse movimento já está acontecendo, mas vai ficar cada vez mais evidente isso. Se um texto não tem uma repetição, uma característica específica de pontuação, falo, tá, muito bom, mas frio. Cadê a personalidade? Cadê o autor por trás? Ah, é uma IA. Isso já está acontecendo nos movimentos já deve ter visto algum conteúdo sobre isso. Marcas de luxo versus marcas de pobre. Já tá tendo, o pessoal usa esse termo assim para poder ser mais impactante, né? Mas já tá tendo algumas Não, não vi pesquisas. não. Não viu? Então Tem a ver com eu IA? acho que foi. Tem. Então acho que foi com a Gabi que eu troquei essa ideia. O que tá acontecendo? Já está acontecendo agora de marcas de luxo se recusarem a usar IA em qualquer processo. Uhum. Justamente porque eles querem destacar o aspecto humano. Porque contratar alguém, por exemplo, contratar um designer, contratar um pintor, contratar um artista, vai ser cada vez mais caro, na verdade. Porque justamente todo mundo vai estar usando IA, fica muito mais barato.
Quem pode pagar por um artista de verdade? Quem tem grana. Então, qual que é uma forma de mostrar que a minha marca é cara, que a minha marca é de luxo? É mostrar que ela é humana. Como que eu mostro que ela é humana, que ela não foi feita por IA? Porque esse vai ser um distintivo de grana, inclusive. É com imperfeição. A arte não reproduz essa imperfeição que só uma identidade de um artista pode produzir. Então, já está tendo um movimento de marcas de luxo se recusarem a usar IA, colocarem artistas à frente dos seus negócios que tenham marcas muito fortes, que tenham um estilo de arte que não é genérico. E ela bota isso na campanha de uma bolsa de luxo, em vez de fazer um negócio hiper produzido de extrema qualidade, mas que a IA que fez. Fica evidente que a IA, e esse aqui, justamente porque ele não é perfeito, ele não é hiper produzido e não tá lá 100% enquadrado, eu sei que esse aqui foi um ser humano que fez. E isso vira distintivo de luxo. E já está acontecendo, imagina daqui a uns anos. E aí quem que vai usar IA? Quem tem menos dinheiro. É isso. E aí vira. Aí o que acontece? Você continua tendo a característica que é claramente humana. Aquela arte ali, ela tem personalidade, ela tem um quê que todo mundo vai reconhecer ela de algum modo como melhor, por mais que a outra seja mais perfeita. Aham. E justamente por isso ela vira só um acesso de quem tem a grana. Então ainda começa a gerar um problema social, mais uma vez, de distinção. Eu tava pensando, antes de você mencionar isso, mas o texto é muito frio, não tem personalidade. Quem que identifica isso? Que o texto é muito frio, não tem personalidade? Quem sabe ler. Não quem sabe ler no sentido da alfabetização, mas quem tem algum repertório para dizer isso aqui é frio, isso aqui não é frio. É por isso que o fim E, da linha vai ser um impacto social muito grande, de divisão mesmo de classe. e estatisticamente falando, essas pessoas que têm essa capacidade são, são 20%, 10% da população. A maioria não sabe o papel de um travessão no texto, que a gente já identificou que o GPT pelo menos utiliza muito, né? Nossa, agora um parêntese dentro disso, eu fiquei com ódio profundo, porque sempre usei travessão, só pegar textos meus antes da IA. E aí uma vez apareceu pra mim um post assim, sobre marcas de um texto de IA. Aí tinha várias coisas, uma delas era usar travessão. Eu falei, meu amigo, desculpa se tu nunca aprendeu como é que usa travessão, porque eu sempre usei, agora eu vou escrever um texto. E eu vou sofrer a desconfiança de ter usado um chat GPT, porque eu sei usar travessão. É. Mas acaba prejudicando, né? E foi bacana essa distinção aí de pobre usar, né? Porque vai ficar mais barato, e aí quanto mais pobre você é, menos ensino formal você tem. Quanto menos ensino formal você tem, menos você tem consciência de como fazer um texto, de como ler um texto, de como fazer um cálculo, de como ler o mundo. E quanto mais isso é instantâneo para você, né? Você pergunta e tem a resposta, menos você aprende, porque aprendizado requer esforço. Esforço e repetição e concentração durante muito tempo. E acaba que o mecanismo para os pobres, se isso ficar mais barato e eles utilizarem mais, é eles ficarem menos capazes de gerar informação própria, né? De gerar conhecimento, de gerar sabedoria. E aí a gente forma uma população menos informada, menos letrada, menos capaz de tudo que envolve essas duas coisas, informação e letramento. É. Que já é uma realidade, porque isso, as pessoas que têm menos poder aquisitivo já têm menos formação, já têm menos. E a gente não sempre levantou a bandeira do. Tem gente que acha até que é uma pessoa específica do governo, né, que vira e fala: vou manter os pobres com uma educação ruim, porque isso me mantém no poder. A gente já tinha essa imagem antes, imagina agora com IA. Pois Porque é. você usa esse recurso, ele é cada vez mais barateado, mais acessível, cada vez menos você consegue formar, e pensamento, inclusive, não vai ser nem mais letramento só, né? Você vai perdendo a capacidade de raciocínio e tudo mais, porque tudo você delega para IA. E se a gente acha que isso é um problema hoje, imagina quando isso for totalmente disseminado, usar IA para tudo. Vai acontecer isso. Quem é rico vai ter uma formação assim como acontece com os donos das redes sociais, que a gente mencionou agora há pouco. Pergunta se os filhos deles, do Zuckerberg, tá no Instagram e no Facebook. Não tá? Pergunta se ele passa o dia inteiro no Instagram e no Facebook. Não tá? Não tem essa discussão já? Vai ser a mesma coisa. Você vai falar assim, quem tem grana, formação alta e tudo mais. Você vai falar, você tá usando a IA daqui a um tempo, quando o dano ficar claro? Não, meus filhos não usam IA. Filho de rico vai estar em escola que não entra celular. E aí, filho de quem é pobre vai estar Pois fazendo é. o quê? Com escola, com o celular e IA para responder a prova. Qual que é a consequência A gente disso? não é rico, a gente já se preocupa com isso, né? Do Ulisses não ir para uma escola que bota computador cedo na mão de criança e tal. Isso mudou agora, né? Por lei, inclusive. Mas
porque as consequências começam a ficar claras e aí a gente faz É. alguma intervenção. Mas a tendência a gente nunca consegue fazer, a não ser que proíba, a intervenção, enfim, o ritmo que o negócio tá, já não a intervenção já não é tão efetiva. Mas eu vou avançar um pouco mais a questão, que é assim, a IA erra, a IA tem... Qual foi a outra característica que você falou? O erro é uma, você falou uma anterior, que é propriamente humana mesmo. Autonomia. Autonomia. Autonomia, Autonomia erro, e erro, tá. contingência. Aí você citou o caso da marca de luxo. Mas se a gente pensar de uma perspectiva administrativa, você que é a mulher da gestão aqui da nossa empresa. Se a gente pensar no Taylorismo, o cara lá que cientificamente foi analisar o que maximizava a produtividade com menos pessoas e tal. Erro e autonomia são buscáveis, quer dizer, são requisitos importantes quando, da perspectiva de uma empresa grande, pensando na hierarquia de funções, quem está no topo precisa de autonomia. Mas isso é, quando muito, 5% da companhia? Todo o resto não precisa só obedecer? Nesse sentido, isso é, do ponto de vista empresarial, da gestão, algo valioso? Do ponto de vista estritamente da gestão eficaz, fazer mais com menos recursos. Não do ponto de vista humano, mas da gestão eficaz, da lógica Eficiente. econômica girando. Essas características humanas, elas são desejáveis? Erro e autonomia? Gestão eficiente, não eficaz nesse caso. Então Fazer mais não, fazer explica a mais com distinção, já que você... fazer mais com menos, tudo é a definição perfeita, só troca o termo, fazer mais com menos recurso é eficiência, não eficácia. Eficácia é chegar ao resultado planejado, ponto. Tá. Tá, vamos lá. Pensando estritamente no mundo administrativo, negócio e tudo mais, tem muitas coisas que isso não é o diferencial. Muitas funções que isso não é o diferencial. Tem muitas funções que, enfim, você ser um grande ser humano nem faz muita diferença. Então, poderia ser facilmente substituído pela máquina. Mas eu acho que isso não elimina o ponto lá. Eu acho que acontece dois movimentos com isso. Um é agravamento de distância de classe, porque isso o topo nunca será substituído por uma IA. Porque o topo é onde eu mais preciso dessas características humanas. O topo administrativo, que eu tô falando mesmo, corporativo, né? De Sim. negócios e tal, não da sociedade como um todo só. Mas nesse campo. Você nunca vai substituir um gerente, um executivo do alto escalão. Essas pessoas nunca serão substituídas. O que acontece é, se você substituir o resto, porque você acha que o resto não precisa de mais nada, você só distancia os dois grupos mais do que eles já são distanciados hoje. Então, esse é um primeiro ponto. Mas se você estiver pensando de modo totalmente desumanizado, essa gestão focada em resultado puramente e economia de recurso, aí tudo bem, faz todo sentido eu substituir todo mundo por IA. Mas a primeira... Todo mundo que não é da gestão. Mas o primeiro ponto ainda que eu pensasse desse modo frio, eu acho que tem outras implicações, mas não convém. Mas assim, ainda que eu pudesse pensar desse modo frio, ainda tem uma coisa. A primeira, normal, e a segunda, que faz mais diretamente parte dessa discussão. A mais normal sempre surgiu tecnologia de tempo em tempo que rouba emprego. Sempre surgiu. Cada facilidade tecnológica, cada robô, cada máquina, cada software, cada facilidade tecnológica que surge, alguém deixa de trabalhar. O que acontece é um rearranjo social. Outras funções começam a ser mais valorizadas, pessoas migram de funções e tudo mais. Tem sempre um pânico, um desespero quando tem uma nova tecnologia, que a gente fala, pronto, todo mundo vai ficar sem trabalho. Não tem nem como, a sociedade não gira se todo mundo parar de trabalhar. Então sempre vai haver um rearranjo social. Esse é o primeiro ponto. Sempre houve. Toda a tecnologia que surgiu há décadas atrás, estava todo mundo falando, ninguém mais vai ter emprego. Aí novas funções surgem, uma sociedade com rede social, IA, todas essas coisas que são novas, é uma sociedade que cria demandas.
essas novas demandas criam cargos, criam funções, criam carreiras. Tem carreiras hoje que não existiam antes. Não tinha YouTube há um tempo atrás. Aí você fala, YouTube vai acabar com a carreira de quem tá na TV? Não, hoje tem TV, YouTube, rádio, e você tem novas profissões. Você tem o youtuber, o influencer, o radialista, o apresentador, e por aí vai. Só para dar um exemplo mais óbvio, né? Então, assim, sempre se rearranja a sociedade de algum modo. Deixa eu fazer um parêntese. Sempre se rearranja, mas não necessariamente para empregos equivalentes ou melhores. Ela pode se rearranjar para ser pior. Também, provavelmente alguns vão surgir empregos mais interessantes que as pessoas que antes não poderiam fazer, pessoas que teriam empregos piores, e vão surgir empregos piores em outras coisas. Eu tô falando, por isso que eu falei, do ponto de vista frio. Acontece esse movimento normal, que é a sociedade se rearranja, o mundo não vai acabar e vai ficar todo mundo desempregado de hoje para amanhã. A sociedade nem pode, nem consegue comportar se isso acontecesse de fato, né? Então, gente, de novo, eu tô falando do ponto de vista frio da coisa, né? Tem esse rearranjo. E o segundo ponto tá até associado a esse, parando para pensar agora. Uma facilidade que tira empregos normalmente cria outras necessidades, outras demandas. Então, continua tendo que ter input nas tecnologias. Então, começa a existir o cargo de gestor de IA, praticamente, que é você contratado para poder fazer os comandos certos para a IA gerar um resultado, porque é aquilo que eu falei, a IA não se autogera, embora ela gere coisas. Ela não se autogera, ela não se autogerencia. Sim. Você precisa de pessoas olhando. Então, você continua tendo esses cargos de gerenciamento dessa IA que é produzida. Mas, de novo, resumindo a história, se a gente pensar do ponto de vista estritamente frio, eu acho que boa parte das empresas diriam que por que não substitui todo mundo por IA? Mas só que não dá para pensar nesse ponto de vista totalmente frio. Primeiro porque o mundo não vive só de empresa, a gente tem muitos outros setores na sociedade, e tem implicações que a gente não consegue ignorar por muito tempo. Tem implicações ambientais que a IA já está causando, e enfim, a gente tem uma porrada de restrição para a empresa com os impactos ambientais que elas têm. Elas não podem só falar, eu vou economizar, vou sair contratando IA para todas as funções e demitindo gente. Isso tem impacto, isso vai ser restringido em algum momento. Nem que seja pelo impacto prático, só de não dar. Meu amigo, não dá para continuar assim. Tem impacto moral, enfim, não são todas as empresas que pensam nessa maximização de modo estritamente frio e desumano. Então, tem certos arranjos que a sociedade vai fazendo que impede que esse pensamento frio seja o único possível de ser tomado, mas que ele fará parte da decisão de muita gente fará. Eu recebi anúncio esses dias, recebi algumas vezes, voltado para dono de empresa, falando assim, ei, você tem uma empresa, está gastando com funcionário, a saída não é contratar mais e diminuir sua margem de lucro, ou contratar primeiro para depois ter lucro e não sei o quê. Você pode contratar a IA X, e ela trabalha por você por menos, você aumenta a sua margem de lucro, não tem problemas trabalhistas e não sei o quê. Eu falei, que bosta de anúncio! Mas apareceu para mim. Mas é porque pega muita gente. Mas aí, antes de te devolver a bola, você comenta isso, mas eu queria que você comentasse já respondendo a um ponto, que é muito doido, porque assim, tudo que tem um lado extremamente negativo, também tem um lado de acessibilidade que a gente sempre ignora quando a gente fala tem que proibir IA, tem que tirar, porque é um absurdo, e eu sou bastante contra um monte de coisas relacionadas a IA. Mas isso também tem um recorte de classe que a gente não pensa. Assim como a gente falou sobre depois só as marcas de luxo e os ricos terem acesso a coisas manuais e a população ficar mais emburrecida, também tem um aspecto que é nesse momento imediato, antes dessa consequência ser uma coisa de longo prazo, hoje ela possibilita que as pessoas que não tinham acesso a uma série de coisas passem a ter, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista de empresa. Pequenas empresas têm dificuldade de contratar, porque contratar é caro pra caramba. Você paga muito por um funcionário que ganha pouco, você paga muito. Então, você pega uma empresa muito pequenininha, a mercearia da esquina, qualquer tipo de empresa, uma empresa digital que está começando, que está produzindo uma coisa legal, às vezes, a gente sabe que a duração de uma empresa, em média, 5 anos, elas quebram muito porque não conseguem manter o seu crescimento saudável. Isso acontece muito porque é difícil contratar, é difícil pagar coisas, né? Imagina, quero fazer um anúncio e eu pagar uma arte de um artista, não tem como. E aí, o que acontece? Essa inteligência artificial, essa tecnologia toda, de algum modo também ajuda com que essas pessoas que não têm a grana possam fazer coisas na sociedade. Possam produzir uma empresa, possam fazer um serviço, possam crescer, possam... Então tem esse lado que a gente também ignora, que já é um recorte de classe, quando a gente só condena pura e simplesmente.
É fácil para uma empresa maior condenar isso, com essas de luxo, e falar: eu não vou usar IA, eu vou chamar o artista, É que eu verdade. pago 1 milhão na produção dele de 5 segundos num vídeo feito com desenho e animação à mão, que foi um dos casos lá, aquela animação feita direitinho, como a gente fazia antigamente. Lindo, né? Legal. Quando a gente fala da discussão de IA, isso parece lindo, mas né, é uma marca de luxo pagando sei lá quantos milhões para um artista, que também já é uma exceção entre todos os artistas, que a maioria ganha porcaria nenhuma. E aí, para falar, nossa, viu como é que nós valorizamos o ser humano? Coisa nenhuma, para não falar outra coisa, né? Porque o que é valorizar o ser humano, mas o resto da sociedade mesmo é artista que não é valorizado, é artista que não recebe, ou que nunca pode dar vazão para sua arte porque tem que se sustentar. E aí empresa, contratos e pessoas que não conseguem pagar por serviços, por mais que elas adorem, aí vai pedir o ChatGPT para fazer uma imagem porque não pode contratar um designer. Aí assim, é totalmente condenável? Agora, e a empresa que tem grana e contrato? IAs para tudo e quer demitir todos os seus funcionários só para aumentar a margem de lucro de 5 para 12? 5 para 12 é um puta aumento. Na verdade, eu ia falar de 10 para 12, né? Era pra ter outro impacto, mas eu falei errado. 5 para 12 é mais de. Eu querendo deixar o impacto no final da frase, falei de 5 para 12. 5 para 12, essa empresa, porra. Não, até eu tô querendo. De 10 para 12, era essa brincadeira que eu ia fazer. Fazer tudo isso, desvalorizar todo ser humano para poder aumentar de 10 para 12, entendeu? Aham. O que você acha? Eu vejo de modo semelhante. Essa mesma discussão já estava posta, por exemplo, quando os encontros diplomáticos internacionais vão discutir impactos no meio ambiente, e eles dizem que a gente precisa diminuir combustível fóssil, que a gente precisa diminuir a emissão de carbono. Só que o argumento dos países em desenvolvimento, do Brasil, inclusive, e dos países mais pobres é: para vocês que já se desenvolveram, faz todo sentido dizer agora para diminuir a produção de carbono. Para a gente que está em desenvolvimento, para a nossa economia, é essencial queimar carbono. Essencial. Não tem como vocês pedirem da gente agora, sendo que foram vocês que queimaram carbono há 100, 200 anos atrás e fizeram essa merda toda. Então, sim, tem recorte de classe. Sem dúvida nenhuma, tem recorte de classe nessa discussão. Não tem como dizer que não tem. Eu ia dizer sobre o que restou para seres humanos, que também tem recorte de classe, e é por isso que alguns seres humanos vão pedir acolhimento na IA para serem suas psicólogas e tal, seus psicólogos. Tem recorte de classe aí também, né? Porque quem vai pedir para IA ser seu psicólogo? Quem não tem grana para pagar um, né? Isso também é um recorte de classe. Aliás, é um recorte de classe desde agora, né? Porque tem um pessoal que fala assim: você viu que tem gente pedindo conselho para IA como se fosse um psicólogo? Aí você fala assim: tu já pensou que talvez essa é a primeira vez que ela tem qualquer coisa parecida com um psicólogo? É. Isso tira os problemas que a IA pode falar? Claro que não tira, mas o que a gente tá falando não é tão simples assim, só virar e falar assim: meu Deus, tem gente usando como psicólogo. Para você que faz análise há 20 anos. E, cara, tem outra coisa que é. E esse é um dedo na ferida que nem todo mundo está disposto a aceitar, eu acho. Que é o seguinte: a IA não pensando, a IA não tendo consciência, faz serviços melhores que muitos seres humanos. Eu não tenho uma métrica de quantos seres humanos, se é a maioria, se não é. Mas eu sei que são muitos. A IA, se você pedir direitinho, ela não erra a língua portuguesa. Sacou? A IA, se você pedir direitinho, ela faz conta matemática de boa. Ela não pensa para fazer essa conta matemática. É um cálculo de probabilidade, mas ela faz conta matemática de boa. A IA, se você pedir direitinho, ela te escuta. É isso. Ela te escuta sem ter o erro, o principal erro de um ser humano, de um amigo, de um esposo, de uma esposa. É, em vez de escutar, aconselhar. A IA faz tudo isso. Ela já opera em inúmeras atividades, se ela for bem programadinha, melhor que muitos seres humanos.
E aí muita gente não consegue admitir isso, né? Eu consigo admitir isso. Em filosofia, será que IA opera melhor que alguns seres humanos? Eu acho que sim. Eu acho que Se eu pensar só em conteúdo, em sim. conteúdo, sim. Conteúdo, sim. A gente foi formado em filosofia, a gente sabe a régua é baixa. A régua é baixa. A régua é baixa. Pensando Mas assim, estritamente nisso, você assim, tá, a IA vai responder mais conceitos, entender, provavelmente saber mais do que um professor médio sabe. você tá querendo dizer que a IA já criou um sistema filosófico? Não tô dizendo isso não. Tô dizendo que para você lidar com os conceitos em filosofia, você precisa de uma capacidade de sistematização de informação, que raramente alguém. Será que é raramente? Será que estou sendo muito duro? Eu não Mas sei se é que é raramente comum que alguém formado em filosofia não tenha. É comum. Comum mesmo. Eu estou falando de filosofia não porque eu quero atacar especificamente pessoas formadas em filosofia, mas é porque foi a área da onde eu vim. Você que é formado em administração, em direito, medicina, você pode dizer melhor, né, nessas outras áreas. Eu não conheço muito, mas eu vou dizer em direito porque eu cheguei a quase me formar em direito, né? Fui até o 6º período, trabalhei para juiz, fiz sentença. Então eu sei que com o comando certo a IA escreve melhor que muito bacharel por aí. Muito bacharel por aí. Então tem isso, né? Assim, num contexto em que a educação é péssima, a IA, sem pensar, sem ter consciência, já é melhor, entendeu? Para essas funções Ela já é gerais, melhor. E isso não sei se é preocupante ou se não é, mas é o que é. Não, eu É o acho que que é é. preocupante. Eu acho que as 2 coisas, é preocupante e é o que é. No sentido de que é o dado de como as coisas são agora, o que não elimina o fato de que é preocupante. Tanto olhando para o passado quanto para o futuro, ou seja, é preocupante que hoje a gente tenha que dizer o que é isso, ou seja, a IA produz mais do que melhor, muitas coisas melhores do que muitas pessoas, por causa desse aspecto, falência cultural, basicamente, né, e educacional. Uhum. Então, isso evidencia que a gente já tinha falhado, e aí só parece hoje, e é de fato, melhor do que muita gente em certas coisas, para escrever, para fazer várias coisas, porque a gente falhou até aqui na formação dessas pessoas. Porque se o nível das pessoas fosse maior, seria mais difícil que a IA batesse e desse essa sensação de que ela faz muita coisa melhor do que muita gente. Sim. Né? E é preocupante sobre o futuro, porque a IA já está aí, já está atuando, as pessoas já estão escolhendo IA em vez de gente para muita coisa. As pessoas já estão escolhendo IA em vez delas mesmas, elas estão deixando de fazer coisas para pedir para a IA fazer, ignorando as consequências que ela mesma vai sofrer. Não é nem só sobre, por exemplo, o patrão demitir alguém para contratar IA para economizar, mas a gente está entregando a nossa inteligência para a IA. A gente pede para a IA escrever coisas, a gente pede para a IA desenhar coisas. As pessoas estão pedindo para fazerem coisas por elas, não é pelos outros só, é por elas mesmas. E aí isso já está acontecendo. E aí a preocupação é para o futuro também, porque se a IA se desenvolve cada vez mais rápido e sem intervenção nenhuma, a gente, se já tinha falhado cultural e educacionalmente até agora, imagina o nível que estaremos com a IA mais avançada daqui a 10 anos. E a educação, se não tiver intervenção, ela estagnou e voltou para mais do que estagnar, ela vai voltar para trás, porque o ritmo da IA avançando, cada não avanço na educação da população como um todo é um regresso. Então, assim, é muito preocupante. E é o que é, como você falou, por causa do que a gente construiu até agora, enquanto sociedade. Agora, uma pergunta para você, a gente já está no finalzinho do tempo, né? Mas eu queria ouvir de você, duas coisas. A primeira é como é que você se sente como consumidor de uma coisa que você sabe que é de IA. Então, por exemplo, IA escreve texto melhor do que muita gente, às vezes, por causa da formação e tudo mais. Desenha, né? Faz imagens, faz um monte de coisa assim. Mas quando você consome um negócio que você sabe que é de IA, como é que você se sente? Tipo, você lê um texto, aí você descobre que um jornal, por exemplo, tem 10 colunistas que são 10 personalidades comandadas por IA. Ou seja, você vai ser um colunista que atua nesse ramo, com esse assunto e tá. Formei um jornal que eu sei que é produzido inteiramente com IA a partir de alguns comandos. Como é que você se sentiria lendo esse jornal? E o segundo ponto é, como é que você vê, pensando em futuro, essa nossa entrega pessoal, agora sem pensar em eliminar os outros, né? Mas a nossa entrega pessoal à IA, porque ela facilita muito. Eu faço atividades administrativas.
eu queria parar para ler, estudar e fazer mais coisas. Cada vez que a IA resolve um problema administrativo meu, eu acho ótimo, assim, na hora. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando isso. Cada vez que a gente dá para a IA uma função nossa, a gente está deixando de desenvolver essa função. Seja ela mais mecânica, principalmente, ou seja ela principalmente algo mais elaborado como um texto, né? Então você tá deixando, quando você pede para IA só organizar a sua agenda, parece uma coisa boba, né? Só organiza a minha agenda. Né? Eu tenho essas funções aqui, uma dica de organização para minha semana para eu poder entregar com mais produtividade. Você deixou de sentar e pensar o que é importante na minha vida? Meu filho aqui, atividade que eu tenho para fazer ali, gravar vídeo ou escrever. Você deixou de você sentar para refletir a sua prioridade e organizar a vida daquela semana que faz sentido para você. Então, assim, é uma função super mão na roda, parece boba, né? Organiza minha agenda para eu poder trabalhar melhor. Mas você deixou de parar para refletir sobre suas prioridades, seus desejos, as coisas que você quer fazer na semana e chegar a uma conclusão própria do que é melhor fazer primeiro e o que é melhor fazer depois. Você está entregando a sua agenda para uma IA. Então, o que você acha que vai vir de consequência pensando assim, da gente pra gente mesmo, né? De estar querendo tanto botar facilidade à frente das habilidades que a gente está parando de desenvolver para fazer as coisas mais rápido, mais eficientemente. A primeira pergunta como é que eu me sentiria lendo um jornal e tal? Ou um filme produzido inteiramente por IA. Eu não me sentiria mal a depender do que eu quisesse com aquilo, porque tudo depende da natureza do gênero de escrita. Tem gênero de escrita que a gente quer originalidade, tem gênero de escrita que eu não quero originalidade. O que eu não quero originalidade? Quando eu não quero originalidade? Quando eu quero a explicação de um conceito. Quando eu quero a apresentação de algo já mais ou menos consolidado, mais ou menos consensual. Aí, quando tem originalidade, eu me fico impaciente. Então, quando eu quero só saber o resumo da reunião do G5, eu quero uma IA. Quando eu quero saber se os argumentos jurídicos válidos num processo valem ou não valem, eu quero uma IA. É porque você não pertence ao mundo do direito, mas é pessoas formadas em direito. Me perdoem. Mas vocês escrevem muito mal. Vocês escrevem muito mal. Vocês são vaidosos. Vocês vocês são hipócritas. Vocês Do nada. são bregas. E quem está no direito sabe que é assim. Sabe que é assim. Quem estava no baixo clero, como eu, né, que eu era um assistente judiciário, estagiário de uma assistente judiciária do juiz, e eu fazia as sentenças, sabe que é assim. Sabe o quão brega, o quão hipócrita, o quão vaidosa é a escrita de alguém que está no alto patamar lá, né, que é um juiz, é um analista. Eles floreiam o discurso para parecerem inteligentes, quando na verdade eles poderiam resolver a coisa em uma página, 2 páginas, 3 páginas. Então, nesse tipo de informação, eu queria muito uma IA. Agora, quando eu quero ler uma crônica, que pela natureza do discurso da crônica é a visão do escritor, da escritora, aí eu ficaria puto se fosse uma IA. Mas você entende que, dependendo dos comandos, a IA pode escrever uma crônica super legal? Não, Mas você se eu sentiria como não, eu lendo? aceitaria, se eu desde que eu soubesse. Eu aceitaria. Sem saber? Eu conseguiria apreciar, eu acho, um texto de IA. Fala, caramba, tá bem escrito isso aqui, hein? Gostei desse insight. Mas eu não sou reticente em relação a isso, não. Eu acho que poderia haver um blog inteiramente escrito por IA, desde que o prompt fosse bom E que fosse explícito. e que fosse explícito, que Mas que é um eu controle que a gente conseguiria. vai ter cada vez menos, porque as pessoas já usam e não dizem que usam, né? E se a IA consegue produzir algo que simula uma mínima qualidade, o que tem de coisa que a gente está lendo, que a gente está achando que alguém escreveu e foi IA, Mas eu não. e se a gente não identifica, por que você ficaria puto ao descobrir que é uma IA? Pode ser. Boa pergunta. Boa pergunta. É verdade. Eu não me sinto traído, não, por fato de ter sido uma IA, não, de verdade. Acho que não.
Não me sentiria atraído, não. Eu acho meio ingênuo das pessoas acharem que o fato de não ter IA é mais original, não sei o que, blá blá blá. É ingênuo isso. Eu acho que a IA pode ser uma ferramenta. Ela só é ruim quando ela substitui completamente a sua capacidade de fazer alguma coisa. O que está acontecendo. Mas quando ela é uma ferramenta, eu acho de boaça. Assim como é uma ferramenta o corretor de ortografia. Assim como é uma ferramenta, sei lá, uma ferramenta que um. É porque tem uma coisa que a gente ingenuamente não se lembra. Ou por ignorância ou por ingenuidade, que é quando a gente fala de tecnologia não é só eletrônico, não. Tecnologia não é só algo que eu conecto na rede elétrica. Tecnologia é tudo aquilo que estende uma capacidade humana. Caderno é tecnologia. Caneta é Livro, tecnologia. tecnologia. Livro é tecnologia. A capacidade de memorização e de armazenamento de informação se revolucionou depois da invenção da escrita. A escrita é uma tecnologia de armazenamento de informação. Então, livro é tecnologia, tá, gente? Assim, não tem discussão alguma sobre isso. Só não sabe disso quem nunca teve um mínimo estudo ou pesquisa sobre Sobre o que a é uma história da tecnologia. tecnologia, né? Sim. Não, mas não, mas aí tudo bem. Óculos é tecnologia. Como ferramenta, tudo bem, mas o que eu falei é qual que seria a sensação diante de ver coisas inteiramente sendo produzidas por IA. Por exemplo, você acha que seria ok ler um jornal inteiro de IA, você saber que não tem ninguém, que não tem personalidades ali escrevendo? Mas é porque eu, Porque eu acho mas que não é dá para só um ter recurso. personalidade com IA. Tá, mas tudo bem serem personalidades de Eu IA acho que sim. artificiais? Eu acho que tudo bem. Você é muito mais adepto do que eu, Eu então. acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem. Dependendo do prompt, eu acho que tudo bem. Eu não sei se muda muita coisa de pseudônimos, não, assim. Tipo, alguém que escreve sobre um pseudônimo, sabe? Tipo, o Nelson Rodrigues escreveu muito tempo no jornal por um pseudônimo chamado Susana Flag. Ele chamava de flag, né? Mas ele botou flag, que é bandeira, em inglês, porque ele falava assim, quando tem sobrenome em inglês, a galera presta mais atenção. Aí por isso que ele botou o flag. É isso, ele tava fingindo ser outra pessoa. Não era ele, era ele, mas ele tava fingindo ser outra pessoa. Eu não sei. Acho que isso é a mesma coisa do que uma IA. Eu acho que é parecido. Eu não vejo diferenças significativas a ponto de reclamar, não. Não vejo mesmo. E o que mais? Porra, juízes fazem isso terceirizando para seus assessores. O assessor saca o estilo do juiz e escreve sentenças por ele. É isso. Mas tá. Qual foi a De novo, segunda você é muito pergunta? mais adepto do que eu. Eu sou Eu um. preferiria parar de ler, se for pra ficar lendo coisa de IA. Não. A Só se fosse uma segunda. coisa artística. Mas ainda assim, Mas qual que é a diferença do artístico? Se ela conseguir simular uma boa criação artística, então por que um tem problema e o outro Pois não? é, né? Pra mim então É não um tem bom problema. texto de jornal para IA, desde que esteja bom, ok. Mas se ela simulou um movimento artístico ali, né, uma atuação artística e produziu, por que ela não um Pois é. artista, É então? porque eu acho que a arte não é humana propriamente. Ou não necessariamente humana. Acho que a natureza pode fazer arte também. Mas a gente tá falando de IA, nem de natureza, nem de humano. Então, a gente tá falando de duas coisas que não têm consciência nem pensamento. Natureza e IA. Mas elas podem produzir coisas belas, as duas. Bom, tá bom. E tá bom. Ainda bem que a Gabi não tá aqui, senão ela tinha destacado uma caneca já. E a outra era sobre o futuro. Enquanto a gente, as consequências, como é que você vê o futuro, as consequências da gente entregar a gente mesmo as nossas habilidades para IA. Eu dei o exemplo da agenda, para nem dar o exemplo mais óbvio que vem na cabeça, como por exemplo, você não tá lendo mais, você tá pedindo resumo para IA. Uhum. Ou você não tá escrevendo mais, desenvolvendo a escrita, porque você pede para IA escrever. Foi uma coisa boba, como por exemplo, pedir para ela organizar a sua semana, como eu tinha explicado antes. O que você deixa de lado quando não é você que organiza a Acho que sua o semana? futuro. Vocês já viram o Wall-E? Já viu o Wall-E, Gabriel? Eu não. Lembra do futuro do Wall-E? De como os humanos estão no Wall-E? O Wall-E é uma animação da Disney que se passa no futuro, quando os robôs já são autônomos e tal, né? A inteligência artificial de fato está instaurada. O Wall-E é uma inteligência artificial e é um robô também.
E os humanos são extremamente gordos, com as pernas atrofiadas. Eles são levados por esteiras e robôs para fazer tudo o que eles precisam fazer. E aí, quando eles caem dessa esteira, porventura, eles não conseguem nem voltar para a esteira, de tão atrofiados que eles estão. Eu acho que essa é um futuro distópico engraçado e possível de acontecer. Mas eu tô com você na distinção anterior que você fez. Eu acho que isso só não vai ser um futuro porque a gente precisa, quando vai analisar a sociedade, tendências, fazer recorte de classe. Então, a humanidade inteira não vai ser daquele jeito. Porque quem tem condições vai ver antes o que está acontecendo e vai sair antes. E a gente sempre, eu espero que eles tenham intervenções políticas a tempo de minimizar os impactos, pelo menos. Assim como a Comunista gente teve agora. revolucionário. Eu falei minimamente. Os comunistas me jogaram longe rápido com isso daqui. Assim como a gente teve agora ações recentes de proibição do celular nas escolas, por exemplo, já era para ter sido proibido há muito tempo, até antes da IA. É. O celular já vinha causando danos antes da discussão de usar ferramentas como mais complexas, como as inteligências artificiais. Só as tecnologias que tinham ali dentro do celular mesmo já eram um problema. E foi proibido agora, né? A gente já estava com isso há muito tempo, já estava na era da IA, e foi proibido agora, mas foi. Entende? Então, e isso já trouxe, já tem algumas pesquisas incipientes, né? Porque tem pouco tempo, mas já mostrando melhores, pesquisa de relato, né? Do próprio ambiente escolar. Então, assim, já teve algum impacto. Então, eu espero que a gente tenha que, como essa era da IA, diferente de outras eras tecnológicas, né? Ela é muito mais rápida do que qualquer outra intervenção tecnológica já foi, né? GPT popularizou no final de 2022. A gente tá entrando em 2026 agora e o salto de 22 para cá é bizarro, é final de 2022 para cá, já é bizarro. E já tá tendo já teve a euforia, o meu Deus, que coisa sensacional, para que coisa esquisita, para meu Deus, tá dando merda com IA. Então assim, isso em 3 anos. Então eu acho que a gente vai se dar conta do dano a tempo, não de parar, porque é impossível, eu realmente acho que é impossível parar a IA. A gente já vive na IA, já não tem mais como, tá sendo usado para tudo. Mas dá pra gente pensar que há esperança para intervenções que diminuam o impacto, para que a gente não vire como você descreveu a cena do Oli, né? Wall-E. Que a massa da população viva como um Oli e a gente tenha só uma cúpula de poder aquisitivo e cultural que tá lá consumindo os melhores clássicos, vendo filme antigo, enquanto todos os filmes estão sendo produzidos por IA para massa. É. Entendeu? Que a gente tem políticos e a elite econômica só numa sala, que vão ser meia dúzia, vivendo uma vida digna mentalmente, né? De desenvolvimento mental. Eu espero que a gente diminua esse impacto, pelo menos. Porque que vai haver essa distinção, vai, não tem como. Assim como hoje, quem tem grana já tem mais formação, mais educação e mais cultura do que quem não tem. Quer dizer, não só quem tem grana, né? Porque muita gente que tem grana não tem nada disso, mas de modo geral uma elite econômica tem, né? Não só quem tem Tem grana, acesso, pelo menos. não tem grana pura, né? Só porque tipo, enriqueci ontem e hoje eu virei uma pessoa superior, não é? Mas tem mais acesso educacional, consegue bons empregos tendo, mesmo não sabendo porcaria nenhuma, às vezes, Como tudo bem mais. escancarou o antropólogo Michel Alcoforado, que ficou famoso recentemente, embora sua carreira seja mais extensa que isso, no livro Coisa de Rico, em que ele Dava um apresenta... episódio, hein? Dava um episódio. Em que ele apresenta, de modo narrativo ali, a lá Drauzio Varela, a pesquisa de doutorado dele. Ricos não necessariamente têm acesso à educação de... Não é que tem acesso, mas não necessariamente absorvem educação de qualidade. Porque eles não precisam, eles precisam só sinalizar. Então, o que eles fazem? Eles contratam a gente, professores de classe média. Uma coisa bastante comum, caso vocês não saibam. Exatamente. Contratar intelectuais, assim, ricos contratarem intelectuais para coisas, para ver a pet deles. Eles contratam a gente para sinalizar que eles gostam das coisas, né? Então, quem liga para o mundo intelectual e quem me abriu os olhos pela primeira vez para esse fato foi o Gessé Souza, num livro chamado A Classe Média no Espelho, que é um sociólogo brasileiro também. Quem liga para cultura, intelectualidade, educação é a classe média
Não é nem a classe pobre, nem a classe alta. É a classe média. A classe média que tem condições de estudar, obviamente, né? Porque dentro da classe média também a gente pode fazer várias divisões. Uma classe alta muito, muito tradicional, de um determinado recorte da classe alta tradicional que tem. Que vai estudar piano, que vai ler os clássicos, vai ler Ilíada. Mas É. é um recorte dentro da classe alta. É. Então, meus amigos, IAs pensam? Não pensam, mas elas não precisam pensar para causar estrago. O estrago tá dado. Estrago está dado. Exatamente. A pergunta que a gente deixa para o final para eles é: o que que a IA faz na sua vida que facilitou sua vida imensamente? O que que a IA faz na sua vida que facilitou sua vida imensamente? Facilitou imensamente. Eu acho que o que mais facilitou para mim foi atividades burocráticas financeiras, administrativas. Organizar informações, planilhadas, coisas assim. Ou ajudar a pegar algumas informações burocráticas, assim, misturadas e dar uma ordem. Coisas que eu não suporto fazer. Deveria contratar uma assistente administrativa. É. Para mim facilitou imensamente fazer texto repetitivo e, e de habilidades que eu não quero aprender, tipo vendas. Fazer texto de vendas, para mim, a IA funciona, dá uma mão na roda muito grande. Embora antes da IA eu tenha que ter aprendi o mínimo, né? Depois da IA eu delego muita coisa de vendas. Achei que a gente já encerrou, mas um último comentário pra gente encerrar de vez mesmo, que tem a ver com isso que você falou e eu acabei não comentando, que pensando lá no futuro, quando você delega as suas habilidades, né? Mesmo que a gente use, porque como eu falei, é muito difícil a gente não usar hoje, sem virar, né, aquela pessoa que fica isolada, eu acho que a gente pode eleger, vamos combinar aqui, em todo mundo que tá aqui assistindo, você que tá aí do lado, você, Gabriel, que tá aqui com a gente, que sempre que você estiver vendo que você tá usando a IA pra uma mesma coisa, que você não usou pontualmente, pergunte se você é capaz de fazer aquilo sem ela. Porque se você não é, para, cara. Aprende primeiro isso, aprende vendas, depois você pede pra ela escrever o e-mail de vendas. Então, assim, eu tô pedindo só pra ela fazer planilha. Tenta organizar uma planilha. Vê se você consegue chegar num, assim, tipo, entender o que que você precisa. Que planilha parece uma coisa boa, mas assim, você precisa entender o que que você precisa pra construir uma boa planilha, né? Não é só botar as informações lá, você tem que saber que dados são necessários, como você quer que eles se conectem e tal. Então, assim, da coisa mais boba a coisa mais complexa, como escrever um texto e tudo mais artístico, né? Assim, você sabe fazer? Se hoje o governo bloqueasse GPT, Gemini e os outros que eu nem sei o nome, bloqueasse tudo, você conseguiria continuar seu trabalho? Ou você se sentir incapaz? Se eu tiver que sentar agora e escrever um texto padrão de vendas, daquele bem repetitivo, que tem um modelinho mesmo, assim, e acabou, você não tem tempo nem de consultar, você consegue sentar e escrever um bom? Se sim, beleza. Beleza, sinta-se menos mal por usar. Mas agora, se você sentasse agora, acabou tudo aí agora, nesse instante, não deu tempo nem de se preparar, você consegue fazer o que você tem feito com IA sozinho? Se não consegue, tem uma má notícia. Tem uma má notícia. Eu posso pedir pra IA escrever um texto pra mim hoje, mas se eu sentar, eu consigo escrever um bom texto. Eu evito texto especificamente, eu não uso. Olha, se eu quisesse. Eu não, porque é isso, eu sou menos adepta que você. Eu uso, tem umas coisas que eu me recuso, assim, mas é apego meu, assim, eu me recuso, que a minha parte moral não deixa, mas assim, mas se eu estivesse usando o texto agora, eu sei que eu ainda escrevo. É isso. Se a pessoa desenha, eu tô pedido pra fazer, eu consigo desenhar? Consigo, então assim, se você consegue, sinta-se menos mal. Mas se você não consegue, eu tenho uma má notícia. Boa. Temos um episódio. Qual foi a facilitação imensa da IA na sua vida? Coloca aqui embaixo. Como sempre, para essa câmera aqui. Agora certo. Não se esqueça, você ainda é o que pensa. Eu espero que você seja o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates. Tchau.